Oi, pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo. Depois de alguns problemas técnicos aqui com a câmera do Henrique para nossa entrevista de hoje, a gente acha que vai dar certo agora, porque a gente fez um teste lá no meu perfil pessoal e agora vai. Henrique, estou esperando você. Ele já chegou. Sei qual é o. Ó, Oi, peraí. Henrique, estou ouvindo você E agora. aí? Agora foi. Oba! Mesmo Apareceu! Agora foi. Dominamos, hackeamos o truque, Instagram. hackeamos. Hacking Pessoal, social. muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa live para falar sobre responsabilidade social e corporativa. E hoje a gente tem um prazer de receber o Henrique Luz. Henrique, muito obrigada por essa conversa, que foi mais desafiadora do que eu estava imaginando que seria. E eu vou pedir para Ah, você falar um pouquinho da sua formação, com o que e onde você trabalha, para a gente começar algumas perguntas. Eu também vou contar com o pessoal de casa, com comentários, depois desse super, super emoção para começar a live. Eu vou contar com o pessoal de é. casa com comentários e perguntas também. Hum, Tá bom, legal. Obrigado. Eu que agradeço, né, com o convite aí para falar aqui. Eu acho que é bem importante esse momento, né, da gente conversar e compartilhar o conhecimento. Eu até comecei a assistir um pouco das lives de vocês e tem sido bem interessante. Eu sou biólogo de formação, e fiz o meu mestrado, doutorado com a parte de valoração ambiental e social e desde então trabalho com a incorporação da sustentabilidade no processo de tomada de decisão das empresas. Trabalhei em setores de mineração, energia, óleo e gás e hoje trabalho no Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que a gente promove, né, o desenvolvimento sustentável nas empresas através dessa ponte de diálogo também com o governo, sociedade civil e difundindo boas práticas e experiências que consigam gerar novas ferramentas de gestão para as empresas. No geral, Muito legal, é isso Henrique. aí. E eu sou coordenador, acho que esse da parte, sou coordenador de duas câmaras temáticas lá dentro, da Câmara Temática de Biodiversidade e da Câmara Temática de Impacto Social, que é o que a gente vai mais falar aqui hoje. Maravilha. Henrique, eu vou já te pedir desculpa antecipadamente. É como tá com um pequeno delayzinho, às vezes eu vou falar achando que você terminou de falar, mas na verdade você continuou. Então, a gente já deixa desculpado aqui antecipadamente. Mas para Sem começar, problema. eu queria puxar um gancho que por muito tempo a responsabilidade social ela foi vista como algo à parte da estratégia das empresas, inclusive sendo usada, infelizmente, em alguns casos de greenwashing. E aí eu queria, mas isso assim, a gente está vendo que isso cada vez mais vem mudando. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do panorama dessas discussões no Brasil e no mundo, assim, nas empresas do Brasil e do mundo. A história é longa, né? Assim, eu acho que a história da responsabilidade social corporativa vem desde do pós-guerra, né? Depois da Segunda Guerra, quando se começou a se fazer os primeiros processos de licenciamento ambiental e aos poucos se foi incluindo, né, com processo mais demorado, a questão social. Mas realmente, inicialmente, a gente tinha uma atuação social das empresas mais assistencialista, mas ao longo do tempo isso foi evoluindo, né, ainda mais nesse processo de obtenção de uma licença ambiental formal, né, que foi depois de algumas, em especial também, né, já no mundo e no Brasil também, algumas obras foram feitas e se teve muitos problemas, né? Então, assim, se soubesse desses problemas desde o início, ela não seria viável, né? Então, em função de todos os problemas sociais, porque isso não foi pensado anteriormente. Tá? Então, esse processo de engajamento social surgiu também de forma conjunta com o fortalecimento do licenciamento. E essa responsabilidade social corporativa, ela evoluiu
para um conceito mais amplo, que vai além da licença formal, vai para a licença social para operar, onde você estabelece um processo, né, de diálogo constante com a sociedade. Então, não é um papel, né, que nem você tem uma licença formal. A licença social para operar é a sociedade entendendo que a empresa está ali operando, ela tem uma legitimidade, né, e até algumas pessoas tomam parte disso. Então é essa busca pela legitimidade e você traz a sociedade para esse diálogo. Nesse processo também, a questão de greenwashing, acho que ela perpassa e vai existir em algum momento cada vez menos, porque justamente de ações que parecem ser de sustentabilidade social, né, também tem greenwashing e tem outros washing também. Mas ela depois, né, um conceito que começa a surgir, que vai além dessa questão da licença social para operar, é o conceito de valor compartilhado, onde a empresa é apenas uma das partes dessa relação, que é da relação do trabalho, que é da relação da sociedade, do consumidor, do fornecedor. Então você tem uma ação coletiva. E a empresa ela começa a exercitar, né, também desde do processo de licença social para operar, ela começa a exercitar o olhar do outro. Então, a mudança de perspectiva da empresa entender o que é um impacto social. E é interessante, a gente vem até discutindo assim, internamente no CEBES, teve um treinamento sobre os princípios orientadores de negócios e direitos humanos, essa semana ainda, que teve um exemplo que é muito bom, né, de qual é a diferença dessa perspectiva de impacto, de você olhar o impacto pelo lado de quem é impactado. Então, se você pensa, uma grande empresa que vai fazer um empreendimento e ela acaba matando 5 galinhas, né, então 5 galinhas morrem, ela é um impacto irrelevante. Mas se você tem um proprietário rural em que essas 5 galinhas eram as únicas galinhas que ele tinha, isso para ele é um impacto relevante. Tá? Então você mudar indo no limite, né? Mudar essa perspectiva, entender o que é o impacto do lado do outro, tem sido um processo que a gente vê, né, das grandes empresas entenderem cada vez mais, entenderem que isso é uma vantagem comparativa. Porque ao você entender isso previamente, você consegue ter um melhor posicionamento naquele território e ter um melhor engajamento dos seus funcionários e uma maior perpetuidade do seu negócio. E, Henrique, como é que estão as empresas brasileiras nesse contexto? Quais são os principais desafios que elas enfrentam na hora de colocar a mão na massa nesse processo, colocar isso para rodar? As empresas brasileiras, elas, né, a gente atua com elas. Em alguns assuntos, assim, a gente está bastante na vanguarda, em processos de estabelecimento de diálogo com comunidades. Mas o que a gente vê, né, das empresas brasileiras, do desafio que a gente tem aqui, maior, tem muito com relação à nossa cadeia de valor. Né? Ou seja, o que é a cadeia de valor? Eu sou uma empresa que produz alimentos e eu compro o açúcar de alguém. Esse açúcar é alguém que comprou de um produtor de cana. Né? De onde que veio onde que está sendo plantada essa cana de açúcar, por exemplo? Né? Ou mesmo a energia elétrica que eu estou utilizando, de onde ela vem? No caso, a gente tem um grid, né, mais centralizado, então é outra história, mas muitas vezes pode ser uma compra direta. Então, mas o nosso grande desafio da gestão do impacto social aqui no Brasil é essa gestão da cadeia de valor.
é tentar entender, é você engajar os seus fornecedores nesse entendimento de que é importante também eles terem uma atuação responsável, socialmente responsável. Interessante, é um desafio que é muito mais das empresas verem esse valor do que de fato colocarem em prática. Muito legal essa informação. Lá no site de vocês, do CEBEDES, vocês falam assim: as empresas afetam os bens, capacidades, oportunidades e o padrão de vida das pessoas, algumas vezes de forma positiva e outras negativa. Hoje, o impacto socioeconômico é tido como um sinal importante de sucesso nos negócios, especialmente a longo prazo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses benefícios a longo prazo, palpáveis a longo prazo, que as empresas podem ter quando incorporam a sustentabilidade em suas estratégias. Legal. Indo também tendo foco social, né? O que a gente tem? Né? Uma empresa, ela, no geral, né? Se ela, no básico, ela tem um planejamento financeiro. Então, ela sabe o quanto ela investe, o quanto, né, que nem a gente tem em casa, o quanto a gente tem dinheiro, o quanto que ela vai gastar e o quanto que ela vai receber daquela atividade econômica que ela tem. E ela faz esse planejamento futuro e ela decide onde que ela vai atuar, o que ela vai investir, o que ela vai construir. Só que se você não analisa as variáveis sociais, ambientais e como isso vai influenciar direta e indiretamente, você não está enxergando o que vai acontecer com essa sua empresa no futuro, tanto no curto, médio prazo. Né? Quais vão ser as demandas da sociedade, quais vão ser as novas regulamentações que vão surgir por pressões ambientais, se você está consumindo muita água, você pode entrar num processo de saturação daquela bacia e de conflito de usar água com outros atores. Você pode ter uma estabilização do sistema ecológico e isso influenciar negativamente algum fornecedor seu e você vai parar a sua operação ou um cliente seu vai deixar de comprar de você. Então, esse planejamento, ele é muito relevante para a sua empresa em termos mesmo de perpetuidade financeira, mesmo se você só olhar o financeiro. Mas o que a gente vê hoje também é uma mudança de entendimento sobre o que é um sucesso de uma empresa. Né? Então, assim, você tem, hoje em dia, né, o retorno que uma empresa dá é o quanto o preço daquela ação, quanto ela distribui de lucro, ou o quanto ela aumenta daquele capital que ela investiu. Mas existem outros conceitos de sucesso, né, que a gente vem tratando, né? Ou seja, uma empresa ela é bem sucedida também quando ela gera um impacto ambiental positivo, quando ela recupera áreas degradadas, ela é bem sucedida quando ela gera impacto social positivo, ela gera emprego, gera renda, gera trabalho, né? Hoje, emprego e trabalho não são sinônimos exatamente. São trabalhos de qualidade, geram uma distribuição de renda, geram acesso a produtos, acesso a saneamento. Então, você tem esses resultados das empresas que não são tangibilizados em um resultado financeiro diretamente para aquela empresa, pelo menos no médio prazo, elas geram um valor para a sociedade. E hoje em dia, inclusive, os financiadores começam a pedir que as empresas representem isso de forma clara e objetiva. Qual que está sendo a contribuição dela para a sociedade. Tá? Então, nessa busca do impacto líquido positivo. Legal, Henrique. E eu acho que a gente está vivendo um momento em que as empresas estão sendo cada vez mais cobradas a darem esse retorno para a sociedade, né? A gente
Se antes era antes era opcional, muitas vezes opcional, hoje em dia o silêncio nunca foi tão ensurdecedor, falando assim, um pouquinho da lógica de memes, né? É. E aí eu queria que você falasse se vocês trabalham justamente nesse processo de incorporação de práticas sustentáveis, de um modelo de negócio sustentável. E eu queria que você falasse como isso se dá nas empresas, explicasse um pouquinho como é que isso funciona na prática e o que a gente pode fazer para acelerar esse processo. Legal. O que as empresas, né, começam a fazer, existe até lá no CEBEDS a gente trabalha, tem um protocolo de capital social e humano que ele trata um pouco disso, né? Como que as empresas conseguem reconhecer esses valores, como que elas podem começar esse exercício de entendimento, né, de valoração do seu capital social e humano. Né? Então a primeira empresa tem que entender o que ela quer saber, se ela quer avaliar os seus fornecedores, se ela quer avaliar o ciclo de vida de um produto, se ela quer ver uma linha de negócio, se ela quer avaliar a empresa como um todo, qual é a resposta que ela quer dar, quer que seja uma resposta para a sociedade, quer que seja para dentro da empresa. E esse envolvimento para entender, né, não adianta ser, e é algo que a gente vem observando também, até num trabalho que a gente vem fazendo internamente, que eu posso falar mais depois, da visão 2050, que a sustentabilidade ela deixa de ser um departamento à parte da empresa. Né? Então, assim, para eu fazer esse exercício de valoração, esse exercício de incorporação dessas variáveis, eu vou envolver as pessoas relacionadas a finanças, vou envolver o departamento de suprimentos, vou envolver o departamento de planejamento, o operacional, as pessoas de projeto. Então, todo mundo vai ter que conversar para tentar entender quais são as variáveis que estão envolvidas quais são os impactos e as dependências que a empresa tem dessa sociedade. Né? Porque a empresa não impacta, ela depende também daquela sociedade. E aquela sociedade, hoje em dia, ficou mais evidente que é a sociedade que trabalha nas empresas. Apesar de ser o óbvio, muitas vezes o óbvio não é óbvio. Né? Então, assim, se não tiver pessoas, a empresa para. Então, o maior bem das empresas é o capital humano. Então, esse entendimento, como que esse capital humano ele se mantém na empresa, né, que é a retenção de talentos, o que afeta aquela produtividade, como é que você vai medir aquele engajamento daquela pessoa. Né? Uma pessoa mais engajada, ela produz mais, ela tem um relacionamento melhor com aquela empresa. E isso vai estar associado também à forma como aquela empresa está afetando a cidade em que ele vive, a região em que ele mora, o país, o mundo. Tá? Então, todas essas variáveis têm que ser entendidas através desse diálogo de todos os departamentos da empresa. Entendi. É um pouco por aí. Henrique, a Tereza, ela puxou uma pergunta de um ponto que eu tinha falado um pouquinho, né, sobre o momento que a gente está vivendo hoje. Ela falou assim: acham que o mundo pós-pandemia vai exigir maior compromisso empresarial com o meio ambiente? Aí eu vou aproveitar para já fazer, que é um pouco do gancho que a gente está tendo agora. Legal. Com certeza, a gente está, né, vivendo um terremoto. Então, não é nenhuma novidade. A Terra está tremendo embaixo, falar que é terremoto é chover no molhado. E isso a gente está mudando. Mas o que é mais importante é saber, daqui para frente, se a gente vai tentar reconstruir o que a gente é antes, ou se a gente vai aproveitar essa desconstrução para construir algo melhor, para construir uma economia regenerativa, né? Como eu estou comentando, ou seja, empresas que já vão nascer, né? Negócios que vão ser pensados para você
melhorar a qualidade de vida da população, restaurar os ecossistemas. Então, tudo o efeito Covid, que de nada positivo tem, ele gera um momento, né, um estado em que a gente pode pensar em reconstruir a nossa economia com base em outras lógicas. Né? A gente sair da base do ganha-perde e ir para o lado do ganha-ganha, para a economia que se chama economia do cuidado. A gente, que é um pouco dessa conversa que eu comentei com você, né, da visão que a gente está exercitando agora, que é 2050, né, pensar como é que vai ser esse nosso mundo em 2050. A gente já estava começando a pensar isso. Isso foi um documento publicado lá em 2012, na Rio+20. A gente foi acessar ele novamente agora, e no meio dessa revisão a gente veio a Covid. E é um momento de reflexão. Né, o que é uma brincadeira, né? Assim, a Covid colocou todo mundo no cantinho do pensamento, né? Vai para o quarto pensar. Mas aí agora sim, a gente pode reconstruir uma economia que seja diferente, que seja na base do cuidado, que seja regenerativa, que tenha como princípios a união. A gente pensar que agora, né, vai ter uma queda de produção de 30%, quando a gente puder recuperar, será que a gente precisa mesmo de todos esses produtos que a gente consumia até então? Ou será que a gente muda? Será que a gente reduz a jornada de trabalho e a gente investe em outras atividades, né, atividades de esporte, lazer, que você tenha contato com a família, né, que todo mundo está tendo agora, é um trabalho, a gente cuida de criança, mas é um prazer. Né? Eu tenho 2 meninos aqui em casa e tem sido enlouquecedor e extremamente prazeroso. Né? Então essa nova reconstrução, essa reconstrução dessa nova economia é o que a gente espera que seja algo com base nessa economia do cuidado, nessa economia regenerativa. E a gente acredita, né? Esse exercício que a gente está fazendo é pensar o que a gente precisa, então, para que essa economia vá nessa direção, né? Onde empresas mais sustentáveis são também mais bem-sucedidas. Com certeza, Henrique, a gente torce muito para que esse momento seja um momento de reflexão, sobretudo. O Pedro Vilela, ele mandou uma pergunta super legal sobre responsabilidade social e empresarial aqui para as elétricas, mas eu vou deixar ela um pouquinho para frente na nossa conversa para fazer mais sentido esse nosso papo. O CBEDS, ele norteia a atuação das empresas a partir de 3 pilares: o econômico, o social e o ambiental. Aí eu queria que você contasse um pouco do trabalho de vocês para a gente, né? E também alguma das conquistas que fazem os olhos brilharem, né? E acreditar que um futuro melhor é possível. Legal. É interessante, assim, a gente, claro, né, esses pilares, né, a gente, o triple bottom line, né, quando a gente fala de ambiental, social e econômico, a gente ainda fala muito neles, são as 3 esferas, e é um conceito de sustentabilidade que já vem de longa data e ainda se mantém forte. Mas hoje a gente tem um entendimento também que essa divisão em 3 esferas, elas são mais mescladas, né? Não tem muito como você separar o ambiental do social, nem o social do econômico, nem o econômico do ambiental. E, inclusive, né, essa que a gente vem trabalhando, diversos grupos vêm trabalhando, é nessa incorporação conjunta. Inclusive, quando a gente olha os ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foram estabelecidos lá em 2015, né, numa grande consulta pública, grande campanha, que você tem 17 objetivos, todos esses objetivos, 17 objetivos, eles são ambientais, sociais e econômicos. Apesar de né, quando você fala
O objetivo 1 é combate à pobreza, 2 fome, 3 saúde, 4 educação. Todos eles têm tem um viés talvez mais social, mais ambiental, mas todos eles sem interagem entre si. Mas, é claro, para a gente resolver um problema, a gente tenta acessar ele em parte. E lá no CEBEDES, a gente tem algumas agendas. A gente tem a agenda de energia e mudanças climáticas, né, que a gente tem as nossas câmaras temáticas, a nossa agenda mais forte é de energia e mudanças climáticas, então a gente já vem trabalhando há muito tempo com precificação de carbono e a criação de mercado de carbono, por exemplo, entre outros assuntos. Tem a câmara de água e saneamento, que é uma câmara temática também muito importante. Tem uma câmara temática de impacto social, que eu cuido, uma câmara temática de biodiversidade, e também uma câmara temática de finanças, que é essa câmara, só que ela é fechada para os bancos para a gente conversar, e ela é uma câmara que é transversal às outras também, de pensar nesses instrumentos financeiros, né? Além de grupos no CEBEDES que a gente trata sobre agricultura, e também uma célula de comunicação que também é transversal a essas, que realiza essas pontes. Muito legal, Henrique. Muito legal saber você compartilhar um pouquinho da trajetória de vocês e da atuação. Aí agora eu vou trazer a pergunta do Pedro. Quais seriam, o Pedro Vilela, que é da responsabilidade social lá da Eletrobras? Ele mandou um abraço, inclusive, para você. Quais seriam os principais desafios e oportunidades de responsabilidade social e empresarial para o setor elétrico? Eu acho que o principal não, mas é uma pergunta, claro, né? Se fosse fácil, nem. Eu acho que o principal desafio do setor elétrico para a responsabilidade social e outros empreendimentos desse estilo, que a rigidez locacional, o principal desafio que a gente tem é do planejamento prévio, né? Ou seja, a gente fazer um planejamento, não só um planejamento ambiental estratégico, que é uma agenda que a gente vem falando há muito tempo no Brasil, ou seja, você olhar o Brasil, no caso, né, porque eu estou pensando no setor elétrico, que eu tenho hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, e todas elas interagem entre si, porque a gente tem um sistema interligado. Então, eu acho que o maior desafio, e talvez a maior oportunidade que a gente tem, é na parte de planejamento. É na parte da gente entender quais são, pensando, eu falei de rigidez locacional, pensando no nosso licenciamento mais complicado, no nosso trabalho mais complicado de responsabilidade social corporativa, que é a com hidrelétricas. Então, essas que têm rigidez locacional, é importante que elas sejam parte de um planejamento setorial, e aí eu falo também mais pessoalmente, né, de tudo que eu estudei, e nacional, que leve em consideração as variáveis ambientais, as variáveis sociais, as vocações de cada região e as expectativas de cada região também. Tá? Então, se a gente já chega, consegue realizar essa parte de uma forma mais participativa, com uma avaliação mais que contemple as dimensões de sustentabilidade, o desafio da responsabilidade social corporativa na parte seguinte de projeto, de operação e manutenção, né, já facilita muito. E por isso também que a gente vem, um dos nossos trabalhos quando a gente fala de licenciamento é esse incentivo a um planejamento setorial. Tá?
para a parte do setor elétrico, é especialmente importante. Ah, legal. Henrique, a gente estava falando um pouquinho sobre como a chegada, né, do Covid-19 impactou esse planejamento. Também, assim como a atuação das empresas e a expectativa da sociedade como um todo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre as discussões de sustentabilidade, no que isso interferiu. Quais foram os temas que passaram a estar nessa agenda de vocês e o que trouxe de diferença o Covid-19? Desculpa. O Covid praticamente a gente limpou tudo, ficou um papel em branco e a gente vai ver, né, o que a gente faz agora. O Covid-19, ele em março, né, quando isso começou, todo mundo foi para casa, daquele 18 de março, se eu não me engano, e desde então a gente, né, continua com as outras agendas, claro, mas todas elas a gente pensa nesse contexto pós-Covid, como que ela vai ser modificada a partir desse combate emergencial e também do pós-emergencial. E é muito interessante porque a gente falou, não, vamos botar todas as empresas nossas para conversar, para ver o que cada uma está fazendo, o que cada uma pode oferecer, o que cada uma está precisando. E até um caso de sucesso, né, que deu match nessa reunião, por exemplo, envolveu a Eletrobras, em que a gente tinha a Eletrobras precisava, é um serviço essencial, claro, energia elétrica, e um serviço dela que ela precisava fazer de manutenção das linhas de transmissão, que tem grandes extensões, e os operadores eles não estavam conseguindo comprar álcool gel, porque faltou álcool gel para todo mundo. E a Michelin, né, que também essas duas empresas fazem parte do CEBED, ela estava oferecendo álcool gel, porque ela tinha uma certa quantidade que ela estava indo para algumas atividades mais críticas. E aí, por exemplo, dessa conversa surgiu esse matching em que resolveu uma conseguiu resolver um problema e a outra conseguiu ser ajudada, que é interessante. E a partir de então, a gente tem feito reuniões semanais com os CEOs para tratar sobre isso, para ver o que cada um está fazendo, trocar experiências. E a gente reuniu isso também em documentos e tem sido impressionante, né? Então, a gente tem desde os bancos e grandes doadores que estão fazendo fundos e doações ou gerais ou para sistema de saúde específico, né? A gente tem diversas empresas que estão oferecendo serviços gratuitos para a população. A gente tem empresas também que mudaram suas linhas de produção, mudaram seus produtos e estão oferecendo, por exemplo, a Ambev, Coca-Cola e Shell começaram a oferecer álcool gel e outras coisas para o sistema de saúde e para quem precisa. Boticário Natura também tiveram boa parte da sua produção dedicada então para produtos de higiene para ser distribuído para quem precisa. E também o SESC começou a fazer máscaras 3D, então tem diversos exemplos. Então isso foi muito interessante esse momento de união, né? Tantas empresas ajudando uma a outra e todo mundo querendo ajudar esse processo de combate ao coronavírus. Muito legal, Henrique. Henrique, o Ângelo, ele fez uma pergunta aqui. Quando você fala no tripé, que aí eu acho que ele está falando no tripé econômico, social e ambiental, que você citou antes, aí ele fala que contém, eu acho que uma dimensão contém a outra, aí ele perguntou como é que isso se traduz nesse momento de crise. Só um momento, rapidinho, só porque
Oi, perdão, tive uma É isso, necessidade aqui em casa, tive que fazer. Tive que estamos todos em home pode repetir a office. pergunta? Home office, tive que ver ali. Pode repetir a pergunta? Perdão, do Ângelo eu não posso Isso, responder. ele falou um pouquinho, ele trouxe essa coisa da questão do tripé, que eu acho que é o econômico, social e ambiental, que você Sim. tinha citado anteriormente. E aí eu entendi que ele queria saber como é que cada uma dessas dimensões ficam nesse momento, como é que isso se traduz no momento de crise. Essas ações, elas se mantêm, elas se intensificam, elas são redirecionadas? Todas elas são redirecionadas em algum grau. Então a gente tem a questão social, por exemplo, né? A gente já o nosso trabalho de impacto social ele é redirecionado e ele é repensado e para pensar nesse novo cenário. Mas não ele fortalece diversas das nossas agendas que a gente já tinha. Por exemplo, a agenda de direitos humanos, onde a gente tem uma intensificação da desigualdade na nossa sociedade, né, em função da quem vai quebrar são os pequenos comércios, quem vai estar desamparado são as pessoas que trabalham na informalidade. Então, tudo isso tende a aumentar a desigualdade. E esse aumento da desigualdade ele é um dos principais fatores que levam a risco a direitos humanos. Tá? Então, nossa agenda, por exemplo, de direitos humanos, ela é fortalecida nesse processo da gente pensar como que a gente vai, como que